Olá! Neste vídeo nós falaremos sobre uma aplicação do uso de um motor hidráulico. E é claro que isso também se aplica para outros atuadores rotativos, pneumáticos, por exemplo, enfim. Vamos então colocar aqui o nosso motor, né? Esse é um motor de duplação, ou seja, eu consigo fazer ele girar nos dois sentidos, dependendo da direção do fluxo. E para isso, então, eu vou precisar de uma unidade de bombeamento, né? Como de costume. Eu vou usar uma válvula direcional de 3 vias, né? Uma válvula de 4 vias e 3 posições. A posição central aqui a gente vai colocar o centro todo fechado, apenas por uma questão estética, digamos assim, porque vamos imaginar que esse circuito aqui ele seja parte de um outro circuito. Eu quero travar o motor na posição que ele tiver, que eu girar, né? É simples, basta eu colocar na posição central na minha válvula direcional. Essa válvula vai ser acionada manualmente através de uma alavanca, ok? E basta a gente fazer a ligação aqui. Então eu posso ligar o B em um ramo do meu motor e o A em outra conexão. Então nós temos aqui um acionamento simples de um motor hidráulico. Do jeito que está aqui, então, o fluxo ele vai chegar em P. Não tenho conexão de P para A nem de P para B. Então o motor está parado. Quando eu giro aqui, aparece então o giro do motor, né, em um sentido, e aqui no giro do motor no outro sentido, ok? Bom, ele funciona de uma maneira muito simples, é basicamente igual a um cilindro de duplação, tá? Porém, vamos tornar esse circuito um pouco mais inteligente. Digamos que eu queira limitar aqui o torque máximo que esse motor vai fazer. Bom, nesse caso, eu vou utilizar aqui um conjunto de válvulas que juntas também são conhecidas como sistema de contrabalanço, tá? Então a gente vai pegar, vamos utilizar duas válvulas aqui, limitadora de pressão. Eu vou ligar essa válvula, o P, aqui nessa linha de baixo, o T aqui nessa linha de cima e aqui o contrário. Então vamos entender o que vai acontecer nesse circuito. Muito bem, digamos que o motor está girando, tá? Eu tenho fluxo de P para A e de B para T, então eu tenho fluxo pelo motor, ele está girando, mas ele não atingiu ainda um determinado torque que eu gostaria que fosse o máximo que ele pudesse atingir. Esse torque máximo ele vai ser dado, é claro, a gente sabe, pela resultante da força dada pela pressão atuando nas áreas, por exemplo, dos dentes do flanco do dente da engrenagem ou de uma face de uma palheta, depende de como que o motor é construído, tá? E essa pressão máxima ela vai ser limitada por essas minhas válvulas aqui. Então eu vou regular aqui, por exemplo, para 30 bar, essa aqui também 30 bar. Poderia ser diferente, o torque maior num sentido e menor no outro? Poderia, né? Mas vamos colocá-lo aqui de forma igual. Então, o que vai acontecer? Quando eu atingir o torque máximo dado aqui pelo meu sistema, elas vão abrir e com isso, então, parte do fluxo vai ser redirecionado para o reservatório. Então, por exemplo, vamos supor que durante um determinado movimento eu tiver o fluxo de P para A, por exemplo, o motor está girando nesse sentido, ele receba um aporte aqui de torque que vai fazer com que ele tenha uma solicitação maior. A pressão nessa linha vai aumentar até chegar a 30 bar, que vai abrir essa válvula e ela vai redirecionar parte do fluxo então para o reservatório. Com isso eu mantenho a pressão máxima no meu sistema aqui, no meu motor, né? O fluid sim, ele não tem a propriedade aqui igual do cilindro para eu poder trabalhar
colocar um determinado torque aqui no motor, pelo menos não nessa versão, eu não sei nas versões posteriores, a 4 e a 5, eu não sei dizer, tá? Mas é um exemplo de aplicação que a gente tem aqui. Bom, a gente não consegue chegar a essa pressão aqui, mostrando aqui na nossa simulação. Vamos colocar um manômetro aqui só para a gente monitorar o que está acontecendo. Então, eu tenho uma pressão muito baixa aqui, então as válvulas aqui não vão abrir nunca, né? Tanto em um sentido quanto no outro. Ok? Então as pressões são muito baixas, eu não vou conseguir abrir aqui minha válvula. Vamos diminuir aqui a pressão para um valor muito pequeno, para ver o que acontece. Já que é um simulador, a gente consegue fazer esse tipo de teste, vamos testar então. Então percebam que aqui ela abriu, tá? Parte do fluxo. Com isso, é claro, minha rotação caiu aqui, né? Mas eu mantive aqui a pressão limitada pelo meu ajuste aqui da minha válvula de pressão. Bom, e é assim que funciona o circuito, né, com o motor, com o sistema de contrabalanço, dado por essas duas válvulas aqui colocadas dessa forma. Espero que tenha entendido e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!